Estás a ouvir? Está na hora do terceiro episódio sobre os verbos. Desta vez, a ação vai girar à volta dos tempos verbais simples do modo conjuntivo. Não percas este episódio. Já sabemos que o modo indicativo nos transmite a certeza da realização da ação. E o modo conjuntivo? Vamos ver. Começamos com a frase: não sei se fica em casa ou se vá ao jogo. Ficar em casa, ir ao jogo, são ações certas. O próprio sujeito não sabe, portanto, estas ações expressam dúvida. Vamos a outra frase. Ele duvida que chegues a horas ao estádio. Nesta frase, nitidamente constatas, pelo verbo duvidar, que é uma ação que expressa dúvida. Espero que marquem um golo. Marcar um golo é uma ação certa. Não, traduz apenas o meu desejo. E por eu desejar, não quer dizer que se concretize. Oxalá eles consigam mais uma vitória. E conseguir uma vitória é uma ação real. Não, mais uma vez traduz o meu desejo, reforçado pela interjeição oxalá. Passemos à frase seguinte. Se chovesse, não irias ao jogo. Esta ação expressa uma hipótese. Na hipótese de chover, não irias ao jogo. Última frase. Quando jogarmos no Benfica, vamos ser campeões. Jogar no Benfica é algo real? Não, mas não é uma ação impossível. Então, quando temos ações que expressam dúvida, que expressam desejo, hipótese ou possibilidade, os verbos encontram-se no modo conjuntivo. Se no modo indicativo as ações são certas, no modo conjuntivo elas são incertas. Temos dúvidas, temos desejos, formulamos hipóteses e há a possibilidade da ação se concretizar, mas não há certezas. O modo conjuntivo é composto por 3 tempos verbais. O presente, como é que nós o identificamos e o flexionamos? Queres que eu hoje cante? Que tu cantes? Que ele cante? Que nós cantemos? Que vós canteis? Que eles cantem. Queres que eu hoje coma? Que tu comas? Que ele coma? Que nós comamos? Que vós comais? Que eles comam. Queres que eu hoje parta? Que tu partas? Que ele parta? Que nós partamos? Que vós partais? Que eles partam. Repara que é fundamental o uso da conjunção que para chegares às formas do presente do modo conjuntivo. Repara também que houve alteração nas vogais temáticas. O A da primeira conjugação passou a E e as vogais E e I das segunda e terceira conjugações, respectivamente, passaram à vogal A. Há um presente, há um pretérito. E este tempo é inconfundível. Já vais ver porquê. Para o conseguires conjugar, começa com a expressão se eu ontem cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Para a conjugação deste tempo, precisamos mesmo da conjunção se. Se eu ontem comesse, se tu comesses, se ele comesse, se nós comêssemos, se vós comesseis, se eles comessem. Se eu ontem partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Porquê que eu disse que era inconfundível este tempo verbal? Porque é o único tempo que tem a terminação se. Um se formado com consoante dupla, 2 S's. Muitas vezes confundes esta terminação, característica do pretérito imperfeito, com o pronome pessoal. Repara. Se eu cantasse bem, pretérito imperfeito do modo conjuntivo.
certo? Canta-se bem. Canta, presente do modo indicativo, uma ação certa, se é um pronome pessoal. Há duas maneiras para não as confundires. Quando se trata do pretérito imperfeito do modo conjuntivo, a vogal A é tônica. Esta vogal é aberta. A. Quando se trata do presente do modo indicativo, a vogal é átona, é fechada. A. Cantasse, canta-se. A outra forma ainda é mais fácil. Colocas a frase na negativa. Se eu não cantasse bem, sofreu alguma alteração? Não, porque é uma forma verbal e ponto final. Colocando na negativa o verbo com o pronome pessoal, o que é que acontece? Não se canta bem. O pronome pessoal foi colocado antes da forma verbal. Porquê? Porque são duas palavras. Na afirmativa estão ligadas por hífen, na negativa estão separadas. E uma das regras é que quando a frase está na negativa, o pronome pessoal coloca-se antes da forma verbal. Percebido? Tivemos um presente, tivemos um pretérito, só nos falta o futuro. E para o conjugarmos, precisamos da ajuda preciosa da conjunção quando. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem, quando eu comer, quando tu comeres, quando ele comer, quando nós comermos, quando vós comerdes, quando eles comerem. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Também podemos conjugar este tempo verbal com a ajuda da conjunção se. Se eu cantar, se eu comer, se eu partir. Um outro aspecto. Olhando para a primeira pessoa do singular, cantar, comer, partir, podes confundir esta forma verbal com a forma do modo infinitivo. Confirma. Verbo cantar, quando eu cantar. Verbo comer, quando eu comer. Verbo partir, quando eu partir. Pode realmente ser uma ajuda se o verbo for regular. E quando não é? Por exemplo, o verbo fazer. Infinitivo, fazer. Quando eu fizer. Verbo vir. Quando eu vier. É necessária alguma atenção. Não te esqueças então que tens ajudas que mentalmente podes usar. Para o presente, a expressão queres que eu hoje? Para o pretérito imperfeito, se eu ontem, e não te esqueças que se escreve com 2 S's, e para o futuro, quando eu... Se precisares de mais alguma ajuda ou algum esclarecimento, deixa essa informação nos comentários e certamente vais obter resposta.